que não tinha nada a ver com o problema, começa agora a viver um processo de adversidade, de temor, de medo, no sentido de perceber aquela grande tempestade que estava vindo sobre eles, e eles procuram identificar quem era o que estava errado no meio daquele processo todo. Eles começam a clamar, cada um ao seu Deus, e eles chegam até Jonas, que estava com o seu coração totalmente rebelde à direção e à vontade de Deus. E o cara está lá no sono profundo, como se nada estivesse acontecendo, se escondendo daquilo que era o propósito de Deus. Meu irmão, você não tem como fugir daquilo que é o chamado e o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida. Se Deus falou com você, é você que vai fazer o que tem que fazer. Não tem como, meu irmão, nós podemos dar um jeitinho, mas nós precisamos entender que as nossas escolhas levarão pessoas a sofrerem no meio do processo. É capaz de você estar vivendo na sua vida hoje ventos contrários em função da sua desobediência. Quando a gente fala, meu irmão, de ventos contrários da parte de Deus, é porque é o texto que está dizendo aqui, sim ou não? Porque nós olhamos para Deus e olhamos para Deus sempre Deus amoroso, sim ou não? E Ele assim o é. Porque na verdade, essa história não é uma história de um Deus agora irado que quer pesar a mão sobre um profeta desobediente. Muito pelo contrário, é uma história de amor entre Deus e Jonas. Deus se achegando a ele com o propósito de corrigir o seu coração a respeito do seu passado, da sua história, no sentido de dar a ele a oportunidade de correção da direção da sua caminhada. Quando nós observamos os ventos contrários, é isso que Deus está mostrando para nós. E talvez, se necessário for, ou talvez você até esteja vivendo os ventos contrários em função da desobediência. Glória a Deus. Vocês estão com a cara de que o vento está contrário mesmo, irmão. O desejo de Deus, irmãos, é se revelar a nós com o propósito de nos dar agora uma segunda chance. Você não entendeu? Uma segunda oportunidade. Ele te trouxe aqui para corrigir o seu coração e te dar mais uma oportunidade. Meu irmão, uma pessoa que é especialista em dar a segunda, a terceira, a 10ª chance, chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Quando ele vai para a cruz do Calvário e mostra para mim e para você que agora, aqueles que estão em Cristo Jesus, já não pesa nenhuma condenação, porque nós estamos aliançados com Ele. Então ele mostra para a gente que se nós estivermos com o nosso coração em obediência à sua palavra, os ventos dele serão favoráveis para o cumprimento da sua palavra na nossa vida. Amém? Porque é claro o texto, irmãos, que os ventos vieram da parte de Deus com o propósito de corrigir o coração dele. E quando você olha aqui um pouco mais para frente na leitura, eles fizeram ali, lançaram sorte para ver quem era o culpado na história. Em primeiro lugar, o cara estava dormindo, bem acomodado. Como se diz assim, sabe? Não tenho nada a ver com esse problema. Muitos de nós, irmãos, escondemos situações dentro do nosso coração. E o desejo de Deus é corrigir a nossa vida, porque Ele é um Pai amoroso. E a correção de Deus, a gente precisa entender quando ela vem. E nós temos duas escolhas: ou nós resistimos à correção de Deus, ou nós nos achegamos a Ele em humildade, e sabemos que Ele dá graça àqueles que se apresentam a Ele, com o coração humilde em agora obedecer a sua ordem, e vivemos agora uma correção na rota da nossa trajetória. Correção da rota da nossa trajetória. Depois que você fala, que você... Só Jesus. Amém? Você entendeu, amém? Jesus. Só Jesus. Meu irmão, falo só os pastores mesmo para colocar a gente aqui. Pelo amor de Deus. Tem hora que é só Deus, amém? Está sendo abençoado aí, importante é isso. Eu sou uma piada, eu falo para mim mesmo assim, no bom sentido, amém, irmãos? Amém? Eu sou comprometido com Deus, amém?
Mas tem hora que a gente fala, meu Deus, o que Deus viu aqui? Né? Mas Ele viu. O desejo de Deus é que você não resista àquilo que é a vontade dEle para a tua vida. O povo está perecendo e Ele acorda, mostra para todas as pessoas que tudo aquilo estava acontecendo, não era por causa da ignorância dEle, quanto ao conhecimento de Deus e das suas sagradas escrituras, e da vontade de Deus e da direção de Deus para a sua própria vida, porque Ele fala que Ele é hebreu, Ele fala que Ele tem um relacionamento agora direto com Deus. Ele fala algumas coisas aqui, vamos ler aqui comigo, no versículo de número 9, olha só, quando Ele é questionado de onde Ele é, quem Ele é, Ele está falando no versículo 9, e Ele lhes disse, eu sou hebreu, temo ao Senhor, o Deus que fez os céus, o mar e a terra, tudo que nele existe. E lhe disseram, por que você fizeste isso com a gente? Se você conhece o Deus que criou os céus, a terra e o mar, e agora por sua causa veio sobre nós essa grande tempestade, e o que nós temos a ver com o seu problema, com o seu Deus? É isso que eles estão dizendo. Nós não temos nada a ver com o seu problema. O que nós devemos fazer agora? Ele mesmo traz a resposta. Então é o seguinte, sabe o que vocês devem fazer? Vocês devem se livrar do problema. Meu irmão, sabe essa expressão que a gente fala muitas vezes? Meu irmão, se livra do problema. Quando nós olhamos para esse texto, ele está falando, se livrem do problema, eu sou o problema. Então, a solução para que o mar se aquiete, para que essa tempestade, para que esses ventos deixem de soprar contra vocês, me lancem no mar. Quer ser lançado no mar aí, irmão? Se eu for lançado na piscina de criança, eu morro afogado. Só Jesus. Eu sinto aqui, está abençoado, amém? Minha calça está fechada. Pode dar risada mesmo, aplaudir Jesus. Está um calor abençoado aqui, meu Pai do céu. Está me ouvindo aí? Mas você entende que agora ele sabe que ele precisa ser lançado no mar, para que Deus possa poupar a vida daqueles que não tem nada a ver com o seu problema existencial. Amém? Sabe por quê, meu irmão? Ele foge. Se você observar a desobediência de Jonas, deixa eu ver no meu... Estou aprendendo aí a fazer uns esboços, colocar aqui assim, não fica um monte de folha. Glória a Deus, irmão. Geração high-tech aí. Se você olhar, só para você observar lá em 2 Reis, capítulo 14, no versículo 25, traz o relato da história de Jonas. Jonas sabia que na cidade de Nínive existia todo um povo que exerceu juízo em vários momentos da história do povo de Israel, em desobediência a um relacionamento com Deus, um coração desobediente. Deus levantou vários exércitos. Você vai olhar o Nabucodonosor em um período, não é isso? O rei da Síria lá em outro período, não é isso? Você vai observando esses homens, esses reis, essas autoridades exercerem juízo sobre o povo de Deus, para que Deus pudesse corrigir o coração do povo. O que eu quero dizer, meu irmão? A nossa desobediência nos leva a viver sofrimentos desnecessários. Jonas agora está diante de uma situação que ele vê agora na oportunidade do juízo de Deus, da expressão de Deus, falando que vai exercer juízo sobre toda a cidade de Nínive, onde habitavam ali os assírios, que exerceram juízo num determinado período da história dos seus antepassados. Ele vê agora na oportunidade que Deus está falando que vai exercer juízo, para se esconder daquilo que era a ordem de Deus, em anunciar uma mensagem de restauração e de correção daquelas pessoas, a fim de que elas fossem salvas. Porque na verdade, muitas vezes nós desobedecemos a ordem de Deus, porque o que nós mais queremos na vida das pessoas é que o juízo venha sobre elas. Esse é o coração pecaminoso, meu e seu. Sabe aquela situação que você fala, o fulano está na prova, e agora Deus vai passar o juízo sobre a vida dele?
Você é assim ou não? Pode mentir não. Nós somos assim, irmãos. Deus está corrigindo, dando a oportunidade dele ser corrigido no seu coração, porque o que Deus está confrontando nele é o seguinte: meu irmão, o seu problema, Jonas, não é simplesmente você ver a oportunidade de eu exercer o juízo e me livrar daqueles que um dia fizeram mal aos seus antepassados. O seu problema não está ligado ao seu passado, mas sim ao seu desejo de se vingar. Mas eu não sei quanto a você, quando você observa as Escrituras, você olha para os profetas do Antigo Testamento, e Jonas, ele era meio que um profeta do caos, amém? Ele queria ver o caos na vida do povo. Esse exemplo aqui é claro, sim ou não? Ele queria mais que o juízo de Deus viesse sobre aquelas pessoas. Mas quando você olha para vários outros profetas, quando eles anunciam o juízo de Deus chegando sobre o povo de Israel, eles eram os primeiros a se arrepender do pecado do povo e buscar o favor de Deus para que houvesse a misericórdia, porque eles entendiam muito bem qual que era o caráter de Deus, a essência do caráter de Deus, que Deus era longânimo, compassivo, misericordioso, perdoador, um Deus amoroso. E Jonas sabia muito bem dessa característica do coração de Deus, e ele sabia que se ele fosse obedecer a ordem expressa de Deus, certamente Deus viria e absolveria aquele povo do seu pecado. Ou seja, Deus iria desviar o seu olhar de trazer o mal sobre aquelas pessoas, como assim aconteceu. Então ele tinha no seu coração somente o desejo de se vingar. Você conhece a história? Eu queria que você abrisse aí a sua Bíblia no capítulo de número 3. No capítulo 2, vem agora a segunda consequência da desobediência dele. Ele é lançado no mar, as tempestades se acalmam, o povo que não tinha nada a ver com o problema dele foi poupado. Glória a Deus por isso. Amém? Você vê o amor de Deus aí ou não? Irmão, Deus ama as pessoas e Ele quer salvar as pessoas. Ele não quer que o caos e o juízo venham sobre elas. E você e eu somos esse agente transformador nesse tempo caótico. Amém? O desejo de Deus, meu irmão, que você seja aquele que semeia a paz, que semeia o amor, não a violência. No capítulo 2, você vai vendo que ele é lançado no mar, vai lá para a barriga do grande peixe, não é isso? E lá no versículo de número 7, aí ele agora começa a clamar, né? No versículo 6 e 7. Versículo 6. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre, mas tu livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha alma, a oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do meu agradecimento. O que votei pagarei do Senhor, pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou pois o Senhor ao peixe, e ele o vomitou, Jonas, na terra. Da onde? Terra firme. Qual era essa terra? Quando você, irmãos, entende e tem compreensão do relacionamento de Deus como Pai amoroso na sua vida, e você chega a Ele com o coração quebrantado, totalmente dependente, aberto, você encontra a misericórdia de Deus, sim ou não? Mas não quer dizer que ter encontrado a misericórdia livre você do seu propósito e da missão que Deus te deu. Versículo 3, capítulo 3, vamos ler aqui. E veio pela segunda vez a palavra do Senhor a Jonas, dizendo: levanta-te agora, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela o que eu te disse. Levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade,
de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida, ou será destruída. Os homens de Nínive creram, presta atenção, meu irmão, os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de pano de sacos e cinza, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e ele levantou do seu trono, e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de pano de saco, e assentou-se sobre as cinzas, e fez uma proclamação, presta atenção, e fez uma proclamação, que se divulgou em Nínive, por mandado do rei, e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhes dê pasto, nem bebam água, mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco. E clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. E Deus viu, presta atenção, meu irmão, Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito que faria, e não o fez. Quando você observa o início desse capítulo 3, Jonas obedeceu a Deus, sim ou não? Foi até a cidade. Mas qual que era a ordem direta de Deus? Agora veio uma palavra de Deus, não para simplesmente trazer uma direção, porque ele já tinha. Deus já tinha dado a mensagem para ele, sim ou não? Que era para ele pregar lá no primeiro capítulo, que era para ele ir até a cidade, pregar a palavra de arrependimento, denunciar o pecado daquelas pessoas, falar da maldade delas. Ele já tinha essa mensagem, tá certo? Agora Deus traz essa palavra para corrigir o coração de Jonas, e é assim que Deus faz na minha vida e na sua vida. Porque o desejo de Deus não é que você faça a obra dele, ou obedeça a sua palavra, segundo a sua vontade, mas é segundo a vontade dele. Meu irmão, era para ele andar 3 dias na cidade, mas o Jonas ainda estava com o coração dele totalmente, meu irmão, ressentido, amargurado, diante das suas crises, diante dos seus problemas. E sabe o que ele faz? Vou correr nessa cidade e vou declarar: vai explodir tudo aqui, Deus vai exercer juízo sobre vocês. Porque ele estava obedecendo a ordem de Deus, segundo a sua própria vontade. Deus quer que você obedeça, quer corrigir o meu coração e o seu coração, em obediência à sua palavra. Mas, meu irmão, não é do seu jeito, é do jeito dele, é da maneira dele. Sabe por quê? No capítulo 4, nós vamos ler aqui, Jonas, ele é capaz, meu irmão, de ter misericórdia de uma boboreira. Se você ler aí, para ganhar tempo eu vou falar a história. Ele é capaz de ter misericórdia de uma boboreira que Deus fez crescer e nascer, para trazer para ele o refrigério no meio do sol escaldante, depois que ele prega a mensagem nesse dia. E ele senta e lamenta diante da cidade. Sabe por que ele lamenta? Porque ele sabia, meu irmão, que a mensagem dele seria capaz de converter todo mundo. Era plano de Deus de salvar aquelas pessoas. Mas o coração dele está tão distante daquilo que é o propósito de Deus, daquilo que é a vontade de Deus, mas que ele consegue ter a misericórdia de uma boboreira que Deus fez nascer, para proteger ele daquele sol escaldante, e ele tem misericórdia, quando ela se seca, e agora Deus traz a correção para o coração dele, falando para ele que você é capaz de ter misericórdia de uma boboreira, que você não fez nada para ela nascer, crescer e protegeu você do sol escaldante. Mas você não tem a capacidade de ter compaixão e misericórdia de um povo que não sabe discernir entre a mão direita e a mão esquerda. Um povo que não tem o conhecimento, um povo que é ignorante quanto ao conhecimento daquilo que eu tenho para a vida deles. Esse é o nosso coração e essa é a correção de Deus para a nossa vida. O que nós queremos, meus irmãos, muitas vezes é exercer juízo sobre tudo e sobre todos. E o desejo de Deus é corrigir o nosso coração, sabe por quê? Porque Ele não quer que ninguém se perca no meio da sua trajetória. E aí você deve estar falando, o que tem a ver comigo? E agora eu vou entrar lá. O que tem a ver, meu irmão, é que a gente quer muitas vezes dentro dos nossos relacionamentos, dentro dos problemas que nós temos nos nossos relacionamentos, irmãos. Nós queremos mais que o juízo venha sobre este ou sobre aquele.
Não queremos corrigir o nosso coração. Agora Jesus nos dá uma direção totalmente diferente. Ele mostra para nós que, irmãos, nós temos a responsabilidade. Quando temos alguma diferença com alguém, nós precisamos ir até aquela pessoa e pedir perdão, independentemente se eu fui ofendido ou se eu sou o ofensor. O desejo de Deus, irmãos, é mostrar para nós que existe um ministério ao qual Ele nos chamou para viver. Sabe qual é o ministério que você tem, meu irmão? É o ministério da reconciliação. Então você, meu irmão, tem que ir se consertar com quem tem que se consertar. Meu irmão, no nome de Jesus, Jonas tinha um problema com aquele povo. E Deus mostra para ele o seguinte: Jonas, eu estou usando Nínive para salvar você. Nós olhamos para essa história e vemos o seguinte: Deus usou ele com o coração totalmente assim para salvar a cidade inteira se converteu. E ele sabia que se converteria. Irmãos, muitas vezes nós sabemos que pessoas passarão por um tempo de restauração nos seus corações. Se nós chegarmos com a palavra, se nós decidimos ir até essas pessoas e consertar o nosso caminho. Mas nós queremos mais que o circo pegue fogo. Porque dentro do nosso coração, sabe o que há? Há um desejo de vingança por aquilo que me fizeram. Mas, meu irmão, isso não é o amor de Deus. O amor de Deus se revela aqui, meu irmão. Deus olha para Jonas, vê ele totalmente bagunçado na sua caminhada, perdido na sua trajetória. E Deus usa essa situação de corrigir o seu coração por meio desse episódio, mas com o propósito de salvar ele, dele mesmo. Deus quer salvar a minha vida e a sua vida, de você, de mim mesmo. Sabe por quê, meu irmão? Isso significa o amor de Deus, misericórdia de Deus, compaixão de Deus. E Deus deseja que você vá a quem você tem que ir para corrigir o seu coração. Agora você precisa estar disposto a fazer isso. Estar disposto a obedecer. Ou poderá ser que os ventos de Deus serão contrários contra a sua vida para o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Entenderam? Você decide hoje. Os ventos continuarão sendo contrários à sua vida para o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Ou você decide viver agora obediente à ordem de Deus e ver agora os ventos soprarem ao teu favor para o cumprimento da palavra de Deus na sua história. Está claro aí, irmãos? Muitos de nós, irmãos, estamos nos perdendo dentro de nós. Deus quer salvar você. Deus quer restaurar o teu coração. Agora, meu irmão, você decide se os ventos serão favoráveis ou se os ventos serão contrários para o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. O desejo de Deus, meu irmão, sabe o que é? Mostrar para mim e para você que é o seguinte: a sua vontade, Ele não está nem aí. O que você pensa, é chocante, não é? O que você pensa, a sua vontade, Deus não está nem aí. Porque Deus não tem compromisso com a tua vontade. Deus tem compromisso com a sua palavra. E os ventos, irmãos, serão favoráveis ou contrários para o cumprimento da sua palavra na minha vida e na sua vida. Está claro? Que você não entenda essa palavra como uma palavra de juízo de Deus ao teu favor. Muito pelo contrário. Que você, meu irmão, tem que entender que é a palavra de Deus soprando no meio do teu coração com o propósito dos ventos serem favoráveis na sua história. Fugir dos seus problemas, do seu passado. Na verdade, o seu problema não é o seu passado. Não é o que você viveu. O seu problema é o seu pecado. O nosso problema não é o nosso passado. O nosso problema é o nosso pecado. Nós insistimos em desobedecer a Deus. Os ventos são desfavoráveis porque nós decidimos desobedecer. Se nós decidimos obedecer, os ventos serão favoráveis. Amém? Está entendido aí? Não estou bravo não, estou te abençoando, irmão. Você decide, meu irmão. Os ventos continuarão sendo contrários ou favoráveis para o cumprimento da palavra de Deus na sua vida. Sabe o que se chama isso, meu irmão? Amor de Deus. Deus usou Jonas para salvar a cidade de Nínive. Mais de 120 mil pessoas. Com uma palavra, com uma pregação, com uma mensagem, se renderam aos pés de Jesus.
do menor ao maior. Uma mensagem. Meu irmão, queria eu hoje, e essa mensagem aqui, corrigisse o coração de todo mundo, mas eu não posso, eu não sou alguém que pode fazer isso. Quem pode convencer você da obediência é o Espírito de Deus. Tomara, Deus, que essa mensagem corrija o teu coração, para que os ventos de Deus sejam favoráveis na sua história. É o desejo de Deus te abençoar, meu irmão. Agora, eu não posso fazer aquilo que você pode fazer, que é obedecer e seguir na direção que Deus te chamou. Se é corrigir o seu coração, se é acertar o seu problema com quem te ofendeu, assim faça. Queria ver um glória a Deus aí. Pode colocar de pé. O que a gente precisa entender, irmãos, é que Deus nos ama. Está claro para você? Irmãos, quando a gente observa esse texto, nós percebemos sim, em todo o tempo, Jonas tentando dar um jeitinho, uma desculpa para o seu pecado. Os seus problemas do passado o aprisionavam naquela condição. Irmão, para de dar desculpa. Deus ama você. Até quando? Até quando os ventos serão contrários na sua vida? Se Deus deseja corrigir o seu coração, até quando você vai resistir ao amor de Deus? Eu te trouxe aqui para corrigir o teu coração e o meu coração. Eu falei aqui há um tempo atrás, aí tem um mês mais ou menos. Irmãos, a gente vive num contexto de comunidade, amém? E problema tem, todo mundo tem, amém? Irmãos, no nome de Jesus, eu tinha muitas coisas para conversar com o pastor Luiz, não sei se ele está assistindo. E nós sentamos e conversamos, irmãos. Acertamos tudo que tínhamos que conversar, sabe? De mal entendido, de conversa atravessada, de situações que foram semeadas, que não tinha nada de Deus. Sabe o que se chama isso, irmão? Alma desnuda, coração desnudo. Sabe por quê? Porque no reino de Deus, meu irmão, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é melhor do que ninguém, meu irmão. No reino de Deus a parada é a seguinte, meu irmão: ou a gente é ou a gente não é. Ou a gente abre o coração, meu irmão, e se tranca com quem tem que se trancar. Abre o coração e fala o que tem que falar. Corrige o nosso coração, ou nós vamos ver os ventos serem contrários. E não é porque Deus é mau ou é injusto. É porque Deus, meu irmão, só quer corrigir o teu coração para que você viva o cumprimento da sua palavra. Irmãos, abrir o coração, acertar os problemas, é algo que cada crente deve ter no seu coração como algo natural. Nós vivemos uma comunidade, meu irmão, onde cada um pensa de um jeito. E não tem problema você pensar diferente. O que não pode, meu irmão, é você viver, sabe, com os problemas amarrando o seu coração, aprisionando, gerando angústia, tristeza na sua alma, guardando ressentimento, mágoas do passado. Meu irmão, no nome de Jesus, Deus quer curar você hoje. Eu não sei se você entende. Deus quer curar você. Sabe por quê, meu irmão? Deus converteu aqui e mudou a trajetória de Jonas. Como eu sei que Deus mudou o coração dele, porque é Jonas que escreveu essa mensagem. É Jonas que escreveu tudo isso. Ele está falando: Deus corrigiu meu coração. Você precisa, meu irmão, fazer o que você precisa fazer. Não posso fazer por você. Se você tem dificuldade, meu irmão, de acertar aí os seus problemas, meu irmão, vem aqui na frente. Vamos orar por você. Eu sei que tem gente aqui. Pode sair do seu lugar, nós vamos orar por você e você vai experimentar a paternidade, o amor de Deus, irmãos. Vem aqui na frente. Às vezes, irmãos, tem situações que a gente não consegue reagir, a gente não consegue por nós mesmos, sabe? Mas não importa quando, como, de que maneira, em que tempo, meu irmão. Você teve algum entrevero com alguém, algum problema com alguém. Você tem que, meu irmão, haja em fé. Porque esse tempo aqui, essa mensagem de reconciliação, de perdão, ela não é fácil. Porque é o maior desafio que nós temos na nossa caminhada.
Vem até aqui na frente. Irmãos, em nome de Jesus, nós estamos aqui com tempo. E você precisa correr, amém? Isso, mas corre. Se for assim, você não vai chegar a lugar algum. Vem logo, meu irmão, vem logo. Tem mais pessoas, eu sei que tem. O Espírito está falando do meu coração que tem. Você precisa corrigir o seu coração, sai do seu lugar, vem aqui à frente. Isso, sabe o que chama isso, meu irmão? Isso é passo de fé, passo de obediência. Amém? Você está dizendo sim para o Senhor agora, falando: Deus, eu estou me colocando agora no teu altar, buscando forças do Senhor, para que o meu coração seja corrigido, e que as coisas que eu tenho para resolver, eu vou agir em fé e vou resolver, amém? E você que está aí, que meu irmão, não saiu ainda, você vai ter que sair daí, amém? Pode sair, vamos orar aqui. Pai, no nome de Jesus, Pai, Tu és poderoso para arrancar, ó Pai, toda amargura, ó Deus, todo ressentimento, toda marca, Senhor, negativa. Ó Deus, arranca, Senhor, as tristezas na alma dos corações aqui, Senhor. Ó Deus, opera mesmo, Senhor, o Teu milagre, a Tua correção nesses corações. Tu és poderoso para arrancar, ó Pai, ó Deus, aquilo que gerou a desobediência à Tua palavra. Sabemos, ó Pai, que o Senhor nos tem chamado para uma missão, para um propósito. E o que o Senhor deseja é corrigir o nosso coração, com o propósito de nos abençoar, a fim de que os ventos do Senhor sejam favoráveis na nossa vida. Ó Deus, se até aqui, Senhor, os ventos têm sido contrários, se até aqui, Pai, a nossa casa, a nossa família tem sofrido, Pai, pela nossa desobediência, que o Senhor possa nos corrigir hoje e nos dar, Senhor, a oportunidade de ver os ventos do Senhor serem favoráveis. Que haja os livramentos, ó Pai, na nossa casa, na nossa família, e que o nosso coração seja corrigido pela Tua palavra. Queremos viver, ó Pai, tudo que o Senhor tem para nós. Ó Deus, e a desobediência, Pai, contra aquilo que nós temos que fazer, não será mais um motivo de resistência, porque teremos o nosso coração humilde na Tua palavra, humilde na Tua presença, Pai, sabendo que receberemos do Senhor a força para ir além, para fazer o que temos que fazer. Queremos, ó Pai, ser corrigidos em amor pelo Senhor a cada dia. Nos dá um coração obediente à Tua palavra, um coração, ó Deus, agradecido ao Senhor. Vamos adorar o Senhor, meu irmão, no nome de Jesus. Não fique aí espectador não, meu irmão. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, eu estou de pé, Deus me ama. Levante a sua voz aí no seu lugar, adore ao Senhor, cante isso. Receba o amor de Deus, o toque de Deus aí no seu lugar. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Cante a sua voz e cante essa verdade. Será que você pode sair aí, um homem, uma mulher? Abraça esses irmãos aqui. Você pode sair do seu lugar, você, irmão, irmã. Vem aqui dar um abraço nesses irmãos aqui. Ministra o amor de Deus na vida deles aí. Não fique só sendo espectador do culto, não. Participe, abençoe alguém. Abrace, acolhe essa pessoa aí. E Ele está sempre de braços. Você que está no seu lugar aí, abrace alguém do seu lado aí, pode ser? Ministra o amor de Deus aí também na vida de alguém aí. Aleluia, vamos adorar o Senhor aí. Isso, ministra o amor de Deus. Ministra o amor de Deus, irmãos, em nome de Jesus. Deus está aqui com o propósito de nos abençoar essa noite. Amém, isso, adore o Senhor aí, abençoe. Abençoe, abrace alguém. Deus me ama.
cante isso. Meu amor, Deus nos ama, meu irmão. perdão, o que seria de mim? Levante a sua voz e cante essa verdade. Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Levante a sua voz e cante isso, meu irmão. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Abre os seus braços aí, meu irmão. Abre os seus braços. Abre os seus braços, meu irmão. E olhe para a cruz, meu irmão. Olhe para o sacrifício de Jesus. O amor é tão grande e incondicional. Abre os seus braços e cante essa verdade. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Presta atenção, meu irmão, no nome de Jesus. Olha só o que está escrito aqui, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Você conhece essa palavra, não é? Então vai ficar aqui o exercício para você entender qual é o seu chamado, qual é o seu ministério. E assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Sabe o que significa, meu irmão? A tua atitude hoje, de correção do teu coração, de fazer o que você tem que fazer, está mostrando para mim e para você que Deus está falando para nós. As coisas velhas passaram. Deus está trazendo um tempo novo na sua vida. Você não está entendendo? Deus está trazendo um tempo novo. Quando nós corrigimos o nosso coração em obediência a Deus, irmãos, faz coisas novas na nossa vida. Amém? Versículo 18. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus, presta atenção, levante a sua voz comigo, vamos ler todo mundo aqui. Deus que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo, e nos confiou o ministério da reconciliação. Versículo 19. Versículo 19. Pois que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos encarregou da palavra da reconciliação. Versículo 20. Aleluia, olha só, meu irmão, dá um brado aí. De sorte que agora, eu e você, somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortássemos. Rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Versículo 21. Aleluia. Aquele Jesus que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele, você e eu, possamos justificados. Amém. Você foi justificado por Deus. Aleluia. Amém. Meu irmão, esse é o teu chamado. Você teve o seu coração corrigido hoje. Amém? Agora faça a sua parte. Liga para quem você tem que ligar. Converse com quem você tem que conversar. E você verá os ventos de Deus soprarem ao teu favor, para o cumprimento da palavra dele na sua vida. Está claro isso, irmãos? Quem decide isso é Deus. Ele já te deu o ministério da reconciliação, sabe? O ato de orar aqui é uma bênção. Você busca força em Deus para fazer o que tem que fazer. Mas você tem que fazer o que você tem que fazer. Não tem conversa. Amém? E eu não poderia deixar de falar. Tem alguém aqui essa noite que quer render o seu coração, entregar o seu coração a Jesus? Tem alguém aqui, irmãos? O que é entregar a vida a Jesus? É se reconciliar com Deus por meio da morte, do sacrifício de Jesus. É falar para Jesus: Jesus, o Senhor me trouxe aqui essa noite. Eu estava resistindo à tua palavra, mas hoje eu entendi o teu amor. Eu não quero mais resistir. Tem alguém aqui, irmãos?
no nosso meio? Levante sua mão. Você que estava afastado dos caminhos do Senhor e quer reconciliar o seu coração com Ele, voltar, para os caminhos do Senhor. Tem alguém aqui? Tranquilo? Todo mundo aqui, meu irmão, entendeu aí a minha pergunta? Tranquilo? Nós estamos falando aqui não de trazer para você a religião, mas um relacionamento com Ele. Você quer isso? Se tem alguém no nosso meio, levanta a sua mão. Se você não quer fazer aqui publicamente, no final você procura a gente. Amém? Não saia daqui sem fazer essa oração, de render o seu coração por inteiro a Jesus. Vamos aplaudir a Jesus. Obrigado àqueles que nos assistem. Deus abençoe vocês. Amém? Irmãos, faça assim com as suas mãos. Antes de qualquer coisa, levante suas mãos para cá. Vamos orar pelos pedidos aqui. E não se esqueça, domingo nós teremos o culto de ceia, de manhã e à noite. O nosso estudo bíblico está de férias. Amém? Voltaremos em agosto, na segunda quinzena de agosto. Vai ser bênção para a nossa vida. E aqueles que querem, meu irmão, se você quer, depois dessa palavra, você fala, puxa, eu preciso entender um pouco mais da palavra de Deus. Eu preciso que alguém me visite, me acompanhe, vá na minha casa, orar por mim e pela minha família. Se você tem essa necessidade, irmãos, a gente quer abençoar a vida da igreja, amém? Nós queremos estar perto de vocês, entender, os problemas que vocês estão vivendo e tentar de alguma maneira caminhar com vocês. Se quer um culto no lar, meu irmão, procura a gente aqui. O Beto está ali atrás, as irmãs, o Kleber, tem uma galera ali atrás. Irmãos, no nome de Jesus, nos procura, queremos abençoar você, tá bom? Tá certo? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, por esse tempo precioso. Nós abençoamos essas vidas, ó Pai, e que o coração delas seja um coração obediente à Tua palavra. Que o nome do Senhor, ó Deus, continue sendo exaltado. Que a graça, o favor do Senhor repouse sobre cada pedido que chega aqui, de dia e de noite, Pai. Que o nome do Senhor seja glorificado nesses pedidos. Que essas vidas tenham o seu coração corrigido a viver em obediência à Tua palavra. Que o Teu amor, ó Pai, envolva esses corações. Que a graça, o favor do Senhor, ó Pai, possa alcançar aquele que está distante, perdido. Ó Deus, que o Senhor, ó Deus, produza salvação naqueles que necessitam. Em nome de Jesus, nós os abençoamos aqui, Senhor. Que a cada dia o Senhor, ó Deus, complete a Tua obra, no nome santo de Jesus. Amém? Deus é bom. Amém? Faça assim com as suas mãos, depois você aplaude. Você foi abençoado aí, irmãos? Em nome de Jesus, vamos agradecer a Ele.